O sol da tarde costuma entrar pelas janelas altas das salas de aula, desenhando listras douradas de poeira que dançam lentamente no ar. Sob essa luz morna, dezenas de jovens debruçam-se sobre cadernos e folhas de prova, imersos em um silêncio quase sagrado, interrompido apenas pelo sussurro ritmado dos grafites contra o papel. Para a maioria daqueles estudantes, o caminho entre o pensamento e a escrita é uma estrada reta, pavimentada por anos de prática automática. No entanto, para alguns poucos indivíduos sentados naquelas mesmas carteiras, essa jornada assemelha-se a uma trilha labiríntica, cheia de bifurcações inesperadas e obstáculos invisíveis. Eles aparentam ser perfeitamente capazes, comunicativos e cheios de vida quando conversam nos corredores. Mas, diante de uma folha em branco ou de uma sequência de instruções complexas, algo extraordinário e incompreensível acontece. O rendimento desaba, a desorganização assume o controle e uma névoa de frustração parece encobrir todo o seu potencial evidente. Essa disparidade intrigante intriga educadores e pesquisadores há gerações. Como pode um jovem tão perspicaz na linguagem oral, tão engenhoso ao resolver problemas práticos no dia a dia ou incrivelmente talentoso para as artes, fracassar de forma tão retumbante em tarefas que seus pares realizam sem qualquer esforço visível? Muitas vezes, a incompreensão do ambiente escolar rotula esses alunos como preguiçosos, difíceis ou simplesmente desatentos, cavando um abismo de baixa autoestima que pode acompanhá-los por toda a vida adulta. A realidade, contudo, é muito mais complexa e fascinante do que as aparências sugerem. O que se esconde por trás desses comportamentos não é a falta de vontade ou de inteligência, mas sim uma assinatura neurológica singular, um arranjo cerebral que processa o mundo através de filtros inteiramente diferentes dos padrões convencionais. Ao observar de perto a dinâmica de uma sala de aula comum, percebe-se que a diversidade humana vai muito além das personalidades e das aparências físicas. Há mentes que operam como engrenagens de precisão matemática, enquanto outras navegam em oceanos de pura intuição e criatividade. O grande desafio que se apresenta no horizonte educativo não é tentar padronizar essas mentes sob o mesmo molde rígido, mas sim decifrar a linguagem única de cada cérebro para que o conhecimento possa, finalmente, fazer sentido para todos. Quando um educador consegue olhar além do trabalho escrito abaixo do padrão ou da mesa caótica de um estudante, ele começa a vislumbrar as engrenagens ocultas de um fenômeno silencioso, que afeta pelo menos um ou dois alunos em cada grupo de 30. Esse fenômeno desafia as definições tradicionais de capacidade e exige uma nova forma de olhar, de ensinar e de acolher. Nas entrelinhas desse cenário, desenha-se a urgência de compreender o que realmente significa aprender quando as vias tradicionais de comunicação do cérebro parecem seguir caminhos alternativos. O sofrimento silencioso da incompreensão dá lugar a uma busca profunda por respostas científicas e pedagógicas. Afinal, a negligência em identificar essas nuances cognitivas pode cobrar um preço alto demais, sabotando carreiras promissoras e apagando o brilho de mentes que poderiam revolucionar suas respectivas áreas de atuação. O ponto de partida para essa transformação reside na investigação minuciosa de como essas mentes singulares operam, revelando que aquilo que muitos consideram uma barreira intransponível pode ser, na verdade, a chave para uma forma inteiramente nova de genialidade. E é exatamente nesse limiar entre a dificuldade visível e o talento oculto que se inicia uma jornada de descobertas profundas sobre o funcionamento do cérebro humano. Para compreender a fundo a complexidade desse panorama, é necessário situar a discussão em um contexto mais amplo,
que atravessa fronteiras geográficas e geracionais. Seja nas escolas do continente americano, nos centros educacionais da Europa ou nas salas de aula da América Latina, a presença de mentes que aprendem de modo singular é uma constante universal. Essas variações no funcionamento cerebral não escolhem classe social, etnia ou nível econômico. Elas se manifestam de maneira democrática e silenciosa em qualquer canto do planeta onde haja um jovem tentando decifrar o mundo ao seu redor. Ao longo da história, a busca por definir e catalogar essas particularidades levou à criação de conceitos que tentam mapear o território da aprendizagem humana, revelando que a dita normalidade é, na verdade, um espectro muito mais amplo e maleável do que a sociedade costuma admitir. No centro dessa investigação científica e humana, destaca-se o conceito de dificuldades específicas de aprendizagem, frequentemente identificadas pela sigla DICE. Essas dificuldades caracterizam-se por uma discrepância acentuada e persistente, uma limitação acentuada em uma área muito específica do aprendizado, como a leitura, a escrita ou o cálculo, em um indivíduo que apresenta um desenvolvimento perfeitamente saudável e muitas vezes brilhante em todas as outras esferas cognitivas. Não se trata de um déficit de inteligência global, nem de uma consequência de privações sensoriais graves ou de falta de oportunidades educacionais. É agudo, essencialmente, uma diferença na fiação interna do cérebro, uma maneira particular de organizar e processar os estímulos que chegam do ambiente externo. Estudos e observações clínicas detalhadas revelam que essas características possuem uma forte base genética, manifestando-se frequentemente entre membros de uma mesma família, passando de geração em geração como um traço silencioso de identidade cognitiva. É fundamental compreender que as dificuldades específicas de aprendizagem não são patologias passageiras que podem ser curadas com remédios, ou que o tempo se encarregará de apagar à medida que o indivíduo cresce. Elas acompanham a pessoa ao longo de toda a sua existência, moldando sua relação com o conhecimento, com o trabalho e com as interações sociais. No entanto, a ausência de uma cura não significa, de forma alguma, a ausência de caminhos para o sucesso e para a autorrealização. O grande divisor de águas na vida de alguém que convive com essas diferenças cognitivas reside na descoberta e no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento personalizadas. Quando o ambiente ao redor deixa de focar exclusivamente na limitação e passa a oferecer ferramentas que potencializam os pontos fortes, o indivíduo aprende a contornar os obstáculos estruturais de sua mente. Ele descobre novas rotas para assimilar, reter e expressar a informação, permitindo que suas habilidades únicas floresçam de forma extraordinária. A grande questão que passa a pulsar no coração do processo educativo, portanto, não é como normalizar o estudante para que ele se ajuste ao sistema, mas sim como flexibilizar as abordagens pedagógicas para que cada cérebro encontre o seu próprio canal de expressão e desenvolvimento. É essa tensão criativa entre a estrutura rígida do ensino tradicional e a plasticidade infinita da mente humana que impulsiona a busca por uma compreensão mais profunda dessas condições. No vasto território das dificuldades específicas de aprendizagem, cada condição se apresenta como uma faceta única de um mosaico cognitivo complexo. Compreender esses perfis individuais é o primeiro passo para desmistificar os rótulos e oferecer o suporte adequado. Entre as manifestações mais conhecidas e estudadas, a dislexia destaca-se como um desafio persistente na decodificação da linguagem escrita, afetando de maneira direta a fluência na leitura,
a precisão na escrita e a correta ortografia das palavras. O estudante disléxico frequentemente trava uma batalha diária com as letras que parecem teimar em não se organizar na ordem esperada. Embora sua capacidade de compreensão oral e sua articulação de ideias possam ser absolutamente excepcionais. Em uma direção diferente, mas igualmente desafiadora, encontra-se a descalculia, que afeta a capacidade intrínseca de compreender e manipular conceitos numéricos. Para quem convive com essa condição, os números parecem símbolos abstratos desprovidos de sentido prático, transformando operações matemáticas simples ou a noção do tempo e das grandezas em desafios monumentais. Paralelamente, a disgrafia manifesta-se na dimensão física da escrita, caracterizando-se por uma dificuldade marcante na coordenação motora fina necessária para traçar letras de forma legível e fluida. O ato de escrever à mão torna-se uma tarefa exaustiva, dolorosa e lenta, cujo resultado muitas vezes falha em refletir a riqueza de ideias que habitam a mente do jovem. Outra peça essencial desse mosaico é a dispraxia, também conhecida como transtorno do desenvolvimento da coordenação. Ela interfere diretamente no planejamento e na execução dos movimentos corporais, fazendo com que atividades cotidianas, como amarrar os sapatos, usar talheres ou participar de atividades esportivas, exijam um esforço consciente desproporcional. Adicionalmente, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, amplamente conhecido como TDAH, traz consigo uma flutuação constante na capacidade de concentração, frequentemente acompanhada por uma agitação física incessante e comportamentos marcadamente impulsivos. O foco de um jovem com TDAH assemelha-se a uma lanterna em uma noite de tempestade, movendo-se rapidamente de um estímulo a outro, o que torna a permanência em tarefas longas um verdadeiro teste de resistência. Não menos complexos são os transtornos do espectro autista, que incluem condições caracterizadas por desafios significativos na comunicação e na interação social, além de padrões de comportamento e interesses muitas vezes restritos e repetitivos. Esses indivíduos podem apresentar um discurso extremamente factual e lógico, mas encontram barreiras sutis para decifrar as nuances não verbais da comunicação humana. Somando-se a esse panorama, o transtorno obsessivo-compulsivo introduz um elemento de ansiedade profunda, onde pensamentos intrusivos e repetitivos empurram o indivíduo a realizar rituais e comportamentos minuciosos para tentar restabelecer o controle sobre seu ambiente. O que torna o cenário pedagógico ainda mais intrigante é o fato de que essas condições raramente se apresentam de forma isolada. Elas costumam coexistir em combinações únicas, criando um verdadeiro coquetel de potencialidades e desafios individuais que exige do educador uma sensibilidade refinada para evitar generalizações fáceis e buscar soluções sob medida para cada história de vida. A ciência moderna tem revelado que a chave para compreender essa rica diversidade de perfis reside na própria estrutura física e funcional do cérebro humano. O órgão do pensamento é dividido em duas grandes metades, os hemisférios esquerdo e direito, que se comunicam continuamente através de uma rede densa de conexões nervosas. Embora trabalhem em estreita colaboração, cada hemisfério possui especializações funcionais distintas que moldam nossa personalidade, nossa percepção do mundo e nossas preferências na hora de aprender. Na maioria dos indivíduos, há uma dominância sutil de um dos lados, estabelecendo uma inclinação natural para certas habilidades em detrimento de outras.
O hemisfério esquerdo é frequentemente associado ao pensamento lógico, analítico e sequencial. É o lado do cérebro que rege o lado direito do corpo, dedicando-se de forma obstinada à matemática, às ciências, à dedução rigorosa e à organização linear do tempo e dos fatos. É a morada por excelência da linguagem verbal e das palavras estruturadas, o guardião das regras gramaticais e da atenção minuciosa aos detalhes mais sutis de um plano ou estratégia. Indivíduos que apresentam uma forte dominância deste hemisfério tendem a ser cautelosos, prudentes, extremamente organizados e encontram grande conforto em rotinas previsíveis, onde tudo é deixado em ordem e nada é entregue ao acaso. Por outro lado, o hemisfério direito governa o lado esquerdo do corpo e atua como o berço da intuição, da imaginação e da criatividade sem amarras. É o domínio do pensamento lateral, da percepção espacial complexa, das artes e da música, onde as melodias fazem mais sentido do que as palavras isoladas. Quem é guiado predominantemente por este lado possui uma visão holística e global das situações, sendo capaz de enxergar o panorama completo antes mesmo de analisar as partes individuais. São mentes propensas ao risco, altamente impulsivas, capazes de realizar múltiplas tarefas simultaneamente e de encontrar soluções inovadoras para problemas aparentemente insolúveis, movendo-se com naturalidade pelo terreno da fantasia e da inovação. O grande conflito surge quando percebemos que o sistema educacional tradicional, em grande parte do mundo ocidental, foi estruturado quase exclusivamente sob a ótica do hemisfério esquerdo. Valoriza-se a linearidade, o silêncio, a repetição de fatos, a análise lógica e a avaliação padronizada por meio da escrita. Para um estudante que apresenta um desenvolvimento acentuado no hemisfério direito, essa rigidez estrutural pode se transformar em uma prisão cognitiva. Ele pode ser rotulado como desorganizado ou incapaz, simplesmente porque a forma como ele compreende e organiza o mundo não encontra espaço para se manifestar nas avaliações tradicionais. O verdadeiro desafio do educador consiste, portanto, em construir pontes metodológicas que permitam que ambas as metades do cérebro dialoguem, garantindo que o aprendizado seja uma experiência integrada e verdadeiramente transformadora para todos os tipos de mente. Para que essas pontes metodológicas sejam eficazes, é preciso compreender que o cérebro capta e processa as informações do ambiente externo por meio de 3 grandes canais sensoriais, frequentemente chamados de estilos de aprendizagem: o visual, o auditivo e o sinestésico. O canal visual apoia-se firmemente em tudo o que os olhos podem registrar: imagens, mapas mentais, gráficos coloridos, vídeos e demonstrações práticas. O canal auditivo, por sua vez, depende fundamentalmente da palavra falada, das discussões em grupo, do ritmo da voz e até mesmo de canções e rimas que ajudam a fixar o conteúdo na mente. Já o canal sinestésico está intimamente ligado à experiência física direta, ao toque, ao movimento corporal e à manipulação concreta de objetos no espaço. Embora a maioria das pessoas desenvolva uma preferência natural por um desses canais, as pesquisas neurológicas mais consistentes apontam que as experiências de aprendizagem mais profundas e duradouras ocorrem quando múltiplos sentidos são ativados simultaneamente. É o que se convencionou chamar de abordagem multissensorial. Quando um estudante vê um conceito representado visualmente, ouve uma explicação detalhada sobre ele e tem a oportunidade de construir algo físico com as próprias mãos relacionado a esse tema, o cérebro cria uma teia robusta de conexões sinápticas.
Essa redundância sensorial é especialmente vital para os alunos que convivem com dificuldades específicas de aprendizagem, pois se um dos canais de entrada de informação estiver obstruído por uma limitação neurológica, as outras vias sensoriais estarão abertas para garantir a assimilação. Além das preferências sensoriais, a dinâmica do aprendizado também é profundamente influenciada pelas características de personalidade de cada indivíduo. Algumas pessoas possuem habilidades interpessoais altamente desenvolvidas, florescendo em atividades colaborativas, debates acalorados e projetos em grupo, onde a troca de energia com os pares funciona como um combustível para o intelecto. Em contrapartida, existem mentes dotadas de uma forte inteligência intrapessoal, que preferem a quietude da reflexão solitária, a autossuficiência do estudo individual e a possibilidade de avançar no próprio ritmo, longe do ruído e das pressões externas do convívio coletivo. A beleza de um ambiente de ensino verdadeiramente inclusivo reside na capacidade do educador de alternar entre essas diferentes abordagens, tirando os alunos ocasionalmente de suas zonas de conforto, mas sempre garantindo que todos encontrem, em algum momento da jornada, um porto seguro que ressoe com suas inclinações naturais. Compreender que a linguagem que usamos revela nosso próprio canal preferido de aprendizado é um exercício de autoconhecimento essencial para qualquer um que deseje guiar outras mentes. Ao sintonizar essa percepção, o educador deixa de impor um único caminho para o saber e passa a celebrar a diversidade de rotas que conduzem ao mesmo destino de autodescoberta e crescimento intelectual. A barreira que separa o sucesso do fracasso escolar muitas vezes se manifesta no conceito de aprendizagem ativa versus passiva. Historicamente, a educação tendeu a adotar um modelo onde o estudante atua como um receptor passivo de informações, uma tábula rasa destinada a ouvir longas exposições teóricas, memorizar fatos e reproduzi-los fielmente nas avaliações. Esse método, embora amplamente difundido por razões de conveniência administrativa e pressões curriculares, apresenta índices assustadoramente baixos de retenção de conhecimento a longo prazo. Quando o cérebro é submetido a uma enxurrada de dados sem a oportunidade de interagir, questionar ou aplicar esses conceitos, ele tende a descartá-los rapidamente como ruído irrelevante. Em contrapartida, a aprendizagem ativa coloca o estudante no centro do processo de construção do conhecimento. Ela ocorre quando o jovem é provocado a participar de debates, realizar experimentos científicos práticos, liderar discussões em grupo, criar recursos de ensino para seus colegas ou desenvolver projetos que solucionem problemas reais. A pirâmide de retenção de informações demonstra de forma inequívoca que as atividades práticas e a oportunidade de ensinar os outros geram os níveis mais altos de fixação cognitiva. Para um aluno que convive com uma dificuldade específica de aprendizagem, essa mudança de paradigma pode representar a diferença entre o desenvolvimento de seu potencial ou o abandono silencioso de seus estudos. Na dinâmica de uma aula ativa, as limitações na leitura ou na escrita perdem o papel de protagonistas absolutos. Um estudante disléxico, por exemplo, que enfrenta sérios obstáculos para ler um texto denso de forma rápida, pode demonstrar uma capacidade extraordinária de liderança e criatividade ao coordenar a criação de um jogo de tabuleiro temático ou ao produzir um vídeo explicativo para a turma. O foco desloca-se da incapacidade para o talento, gerando um impacto profundo e imediato em sua autoestima. Essas oportunidades de brilhar diante dos colegas funcionam como poderosos catalisadores emocionais,
transformando o ambiente escolar de um local de constante frustração em um palco de celebração das diferenças. No entanto, a implementação de metodologias ativas exige dos educadores uma dose extra de flexibilidade e coragem para experimentar o inusitado. Muitas vezes, as ideias que parecem mais ousadas e distantes do padrão tradicional são justamente aquelas que conseguem capturar a atenção de mentes que facilmente se desligariam em uma aula expositiva comum. Ao delegar o protagonismo aos estudantes, o professor não perde sua autoridade. Pelo contrário, ele se torna um mentor estratégico, capaz de observar as interações, mediar conflitos intelectuais e orientar cada indivíduo na descoberta de suas próprias forças cognitivas. É esse movimento de descentralização do saber que abre espaço para que a verdadeira inclusão aconteça de forma orgânica e duradoura. Para além das metodologias e abordagens pedagógicas, existem dimensões internas do funcionamento cerebral que desempenham um papel crucial na forma como assimilamos a realidade cotidianamente. Um dos fatores mais determinantes e menos compreendidos nesse processo é a velocidade de processamento cognitivo. Trata-se do tempo que o cérebro necessita para receber uma informação através dos sentidos, interpretá-la, planejar uma resposta adequada e, finalmente, executá-la de forma física ou verbal. É importante salientar que uma velocidade de processamento mais lenta não possui qualquer correlação com o nível de inteligência global do indivíduo, assim como não indica a presença de deficiências físicas nos órgãos da visão ou da audição. Trata-se apenas de uma característica estrutural na condução dos impulsos nervosos, fazendo com que o trajeto da informação seja ligeiramente mais longo e detalhado. Alunos que apresentam uma velocidade de processamento mais lenta frequentemente sofrem de forma velada no ambiente escolar tradicional. Quando um professor lança uma pergunta rápida para a turma inteira, esses jovens necessitam de alguns segundos adicionais para organizar o raciocínio na mente antes de formular a resposta. Se forem pressionados a responder de forma imediata ou colocados contra a parede diante de seus pares, o sistema de estresse é ativado, gerando um bloqueio emocional que impede o acesso ao conhecimento que eles de fato possuem. Oferecer um tempo extra em avaliações escritas e adotar uma postura de paciência e acolhimento durante as interações orais são medidas simples, mas que geram resultados transformadores para esses estudantes. Quando eles percebem que o ambiente ao redor respeita o seu tempo interno de maturação das ideias, a ansiedade diminui drasticamente, permitindo que a inteligência real se manifeste em toda a sua plenitude. O respeito à velocidade de processamento individual é uma demonstração clara de que a qualidade do pensamento é imensamente mais valiosa do que a rapidez mecânica de uma resposta apressada. Essa dinâmica temporal torna-se ainda mais complexa quando analisamos o funcionamento das diferentes estruturas de memória que compõem o nosso sistema cognitivo. A memória de curto prazo, comumente chamada de memória de trabalho, funciona como uma mesa de trabalho mental temporária, onde guardamos temporariamente pequenas quantidades de informação necessárias para executar tarefas imediatas, como seguir uma sequência de instruções faladas, lembrar de um número de página ou realizar um cálculo matemático mental complexo. Para muitos indivíduos com dificuldades específicas de aprendizagem, essa mesa de trabalho mental apresenta dimensões reduzidas, o que faz com que as informações transbordem e se percam com extrema facilidade antes que possam ser devidamente registradas. Quando a memória de curto prazo falha constantemente,
o estudante enfrenta um cotidiano marcado pelo esquecimento sistemático de compromissos, prazos, materiais de estudo e até mesmo de regras simples de comportamento. Para que o aprendizado de fato ocorra de forma duradoura, essas informações temporárias precisam ser consolidadas e transferidas para a memória de longo prazo, que atua como um arquivo definitivo de conhecimentos, capaz de preservar memórias e habilidades por toda uma existência. No entanto, o processo de transferência e armazenamento a longo prazo exige métodos sistemáticos de repetição, contextualização e o estabelecimento de conexões significativas com saberes já existentes. Uma das estratégias mais eficazes para facilitar essa transição cognitiva reside na utilização de associações mentais criativas, como rimas ritmadas, recursos mnemônicos bem estruturados, melodias marcantes ou até mesmo conexões humorísticas e aparentemente absurdas. O cérebro humano possui uma predileção natural por histórias envolventes e padrões que fujam da monotonia cotidiana. Ao envelopar um conceito árido em uma narrativa divertida ou em uma estrutura rítmica, aumentamos exponencialmente as chances de que essa informação encontre um abrigo seguro e permanente na memória de longo prazo do estudante, onde poderá ser resgatada com facilidade sempre que necessário. Paralelamente à memória, a capacidade de manter o foco e a concentração em uma única atividade por um período prolongado é outra variável crítica na equação da aprendizagem. Em adolescentes típicos, a janela de atenção sustentada costuma orbitar em torno de meros 15 minutos, após os quais o cérebro naturalmente busca um breve período de descanso ou uma mudança de estímulo. Para jovens que apresentam condições como o TDAH, essa janela é ainda mais estreita e fragmentada, transformando tarefas longas e monótonas em verdadeiros tormentos de tédio e dispersão. Para contornar essa limitação estrutural, a melhor estratégia consiste em estruturar as aulas em ciclos dinâmicos e curtos, intercalando explicações teóricas breves com atividades práticas de movimentação física ou discussões interativas. Ao invés de planejar as aulas como uma exaustiva maratona de exposição de conteúdo, o educador obtém resultados muito mais expressivos ao adotar a abordagem de pequenos sprints de foco concentrado, seguidos por momentos de transição consciente de atividade. Essa modulação do ritmo escolar não apenas mantém os estudantes engajados, mas também reduz drasticamente os comportamentos disruptivos que costumam surgir quando a mente atinge o seu limite natural de exaustão de atenção. Além das funções de atenção e memória, o desenvolvimento acadêmico saudável é profundamente moldado pelas chamadas habilidades da função executiva. Essas habilidades de alto nível, sediadas no córtex pré-frontal do cérebro, são responsáveis por gerenciar o planejamento estratégico de metas a longo prazo, a organização estruturada do tempo e dos materiais, a flexibilidade mental para aprender com os próprios erros e o controle consciente dos impulsos mais imediatos. Embora a adolescência seja, por definição, um período de maturação gradual dessas capacidades executivas, jovens que apresentam dificuldades específicas de aprendizagem frequentemente enfrentam atrasos mais acentuados nesse desenvolvimento, demandando suporte contínuo para aprender a organizar suas próprias rotinas de estudo. É importante também lançar luz sobre fatores sensoriais periféricos que, embora não se enquadrem diretamente na definição estrita de dificuldades de aprendizagem, podem atuar como severos complicadores do processo educacional. Na esfera auditiva, por exemplo, condições médicas comuns na primeira infância,
como episódios recorrentes de otite média com efusão, podem comprometer sutilmente a acuidade auditiva em períodos críticos de desenvolvimento da linguagem. Mesmo que o problema físico seja posteriormente resolvido de forma completa, a criança pode ter perdido etapas fundamentais de percepção fonológica, gerando repercussões de longo prazo na capacidade de decodificar e soletrar palavras corretamente durante a adolescência. Na dimensão visual, por sua vez, distúrbios que afetam o rastreamento ocular e a coordenação motora dos olhos impedem que as linhas de um texto impresso sejam seguidas de forma fluida e precisa. Outro fenômeno intrigante é o estresse visual, uma condição onde a interação entre os olhos e o cérebro processa o contraste da página de forma distorcida, fazendo com que as letras pareçam flutuar, tremer ou se fundir no papel. Esse esforço contínuo para manter o foco visual gera um quadro crônico de fadiga ocular, dores de cabeça persistentes e uma natural aversão à leitura espontânea, que frequentemente é confundida com desinteresse pelos estudos. Embora tais condições visuais e auditivas possuam origens puramente físicas e biológicas, a sua detecção precoce por meio de exames especializados com profissionais de saúde é um passo indispensável para garantir que o estudante receba o suporte necessário. Ao mitigar esses obstáculos sensoriais com o uso de recursos simples, como exercícios de rastreamento ocular ou o uso de sobreposições de cores translúcidas para reduzir o contraste do papel, podemos remover uma pesada âncora que impedia o avanço seguro do jovem. O olhar atento do educador para esses sinais físicos é muitas vezes o ponto de partida para desvendar mistérios que há anos bloqueavam o desenvolvimento pleno do estudante. Diante de tamanha complexidade neurológica e de desafios tão variados, a jornada de educar alunos que processam o mundo de forma singular pode parecer inicialmente desalentadora e repleta de incertezas. No entanto, quando nos despimos dos preconceitos tradicionais e passamos a enxergar esses estudantes sob a ótica da neurodiversidade, o cenário se transforma de maneira profunda. Em vez de focar exclusivamente nas carências, ou no que o jovem é incapaz de realizar sob o modelo tradicional, passamos a valorizar suas diferenças de aprendizagem como caminhos alternativos de genialidade e inovação. Muitas das maiores conquistas da humanidade nas ciências, nas artes e no desenvolvimento de tecnologias inovadoras foram lideradas por mentes que hoje seriam classificadas como portadoras de alguma dificuldade específica de aprendizagem. A mesma singularidade neurológica, que torna a leitura de um livro uma tarefa árdua para um disléxico, costuma conferir-lhe uma percepção espacial tridimensional assombrosa e uma capacidade incomum de realizar conexões conceituais inovadoras. Da mesma forma, o foco hiperconcentrado e detalhista de um indivíduo no espectro autista pode levá-lo a decifrar códigos e padrões complexos que passariam inteiramente despercebidos pela maioria das pessoas. O fator determinante para que esse potencial latente se transforme em realidade é a presença de educadores que nutram uma crença genuína e inabalável nas capacidades de seus alunos. O impacto emocional de saber que há pelo menos um adulto no ambiente escolar que acredita em seu valor e que está disposto a buscar estratégias flexíveis para ajudá-lo a vencer as barreiras institucionais é imensurável. Essa aliança de confiança mútua devolve ao jovem a dignidade e a esperança perdidas em anos de frustração acadêmica, capacitando-o a assumir as rédeas de sua própria trajetória de vida com dignidade e segurança. Para alcançar esse patamar de excelência humana,
O educador precisa cultivar uma postura de extrema flexibilidade mental e curiosidade intelectual, sem medo de abandonar temporariamente os planos de aula tradicionais para testar abordagens metodológicas inovadoras. Às vezes, as estratégias mais incomuns, que desafiam os padrões rígidos de ensino, são justamente aquelas que conseguem abrir as portas da percepção para uma mente que parecia trancada. O ato de educar deixa de ser uma mera transmissão mecânica de conhecimentos acumulados e passa a ser uma jornada compartilhada de descobertas e celebrações mútuas a cada pequena vitória conquistada. Nessa jornada coletiva pela inclusão e valorização das diferenças, é fundamental compreender que o educador em sala de aula não está e nem deve se sentir sozinho. A construção de uma escola verdadeiramente inclusiva exige a articulação de uma rede de suporte integrada por diversos profissionais especializados, que trabalham em sintonia para garantir que as necessidades específicas de cada estudante sejam plenamente atendidas. Na estrutura de muitas instituições educacionais contemporâneas, destaca-se a figura do coordenador de apoio à aprendizagem ou especialista em necessidades educacionais especiais, cuja missão principal é orquestrar essa rede de cuidado e planejar estratégias personalizadas. Esse profissional atua como um elo vital entre a equipe docente, os terapeutas externos, a coordenação pedagógica e, acima de tudo, a própria família do estudante. Cabe a ele mapear o perfil cognitivo do jovem, orientar os professores sobre as adaptações curriculares necessárias e garantir que o aluno conte com os recursos adequados no momento de realizar avaliações formais ou exames oficiais. Esse trabalho conjunto garante que a responsabilidade pela inclusão não recaia exclusivamente sobre os ombros de um único professor, distribuindo o esforço pedagógico de maneira equilibrada por toda a comunidade escolar. Em muitas realidades escolares, a presença de assistentes de ensino em sala de aula desempenha um papel de extrema relevância, oferecendo um suporte individualizado e em tempo real para que os estudantes com dificuldades específicas consigam acompanhar o ritmo das atividades propostas sem perder a autonomia. Essa colaboração estreita entre o professor regente e o assistente cria um ambiente de cooperação enriquecedor, onde cada detalhe do comportamento e do aprendizado do jovem pode ser acompanhado de perto, permitindo ajustes rápidos e precisos nas abordagens de ensino sempre que necessário. Ao estabelecer uma comunicação transparente e construtiva dentro dessa rede de suporte, o ambiente escolar se fortalece como um ecossistema seguro e acolhedor para a diversidade humana. Os desafios que antes pareciam intransponíveis, quando enfrentados de forma isolada, passam a ser encarados como problemas práticos a serem resolvidos por meio do esforço coletivo e do compartilhamento de experiências. Essa sinergia institucional não apenas beneficia diretamente os estudantes que necessitam de apoio específico, mas eleva o padrão de empatia, solidariedade e excelência pedagógica de toda a comunidade escolar, transformando a convivência com as diferenças em uma valiosa lição de vida para todos. Ao percorrermos os intrincados caminhos do cérebro humano e compreendermos a riqueza que se oculta sob as aparências das dificuldades de aprendizagem, somos convidados a realizar uma profunda reflexão sobre a própria natureza do conhecimento e do potencial humano. A verdadeira inteligência não reside na conformidade cega a padrões rígidos de avaliação, nem na velocidade mecânica com que realizamos tarefas repetitivas. Ela se manifesta, fundamentalmente,
na capacidade de resiliência diante das adversidades, na habilidade de enxergar o mundo através de ângulos inusitados e de encontrar soluções originais para os desafios que a vida nos apresenta. As mentes que funcionam de forma um pouco diferente não devem ser vistas como quebradas ou incompletas, necessitando de conserto ou de uma cura que as amolde ao padrão convencional. Elas são, em essência, expressões ricas e valiosas da imensa diversidade que caracteriza a evolução cognitiva humana. O papel do educador, portanto, transcende a mera transmissão de conteúdos curriculares estáticos. Ele atua como um verdadeiro arquiteto de possibilidades, um facilitador que abre caminhos para que cada jovem consiga desvendar seus talentos únicos e oferecer sua contribuição singular para o mundo ao seu redor. Quando permitimos que essas mentes singulares floresçam, toda a sociedade sai enriquecida. As abordagens multissensoriais, a flexibilidade nos prazos, a valorização da aprendizagem ativa e o respeito ao tempo interno de cada indivíduo não são concessões benevolentes feitas a uma minoria em dificuldade, mas sim princípios de uma educação de excelência que beneficia e eleva o nível de desenvolvimento de todo e qualquer estudante. No horizonte de uma sociedade verdadeiramente justa e inclusiva, o valor de cada indivíduo é medido não pelo que ele encontra dificuldade em realizar, mas pelas capacidades extraordinárias que ele pode manifestar quando inserido em um ambiente que o acolhe, o respeita e o desafia a crescer. Que possamos, como comunidade humana, celebrar cada pequena diferença como uma janela de oportunidade para expandir nossos próprios horizontes, lembrando que a beleza do conhecimento humano reside justamente na maravilhosa e infinita diversidade de mentes que o constroem e o compartilham todos os dias.